Você já parou para pensar nas histórias que a Bíblia guarda? Algumas delas são tão impressionantes que mal conseguimos acreditar. Imagine 7 mortes que desafiam a lógica, que fazem você questionar tudo o que sabe. O que poderia levar uma pessoa a ter um fim tão enigmático? Seria punição divina ou um aviso sombrio? Essas narrativas não são apenas relatos antigos. Elas têm lições poderosas para nós hoje. Quando você ouve falar sobre a morte de um rei que se autoproclamou Deus, ou a queda de alguém que desafiou o Criador, a mente começa a correr. O que essas histórias têm a nos ensinar? Existe um padrão, uma conexão entre elas que pode mudar a forma como vemos a vida e a morte? Prepare-se para se surpreender, porque cada uma dessas mortes revela uma faceta do ser humano e do divino. E se eu te disser que o que você vai descobrir pode abalar suas convicções? Fique ligado, porque essas histórias estão prestes a desafiar tudo o que você pensava saber sobre a fé e o destino. Você está pronto para esta jornada? A morte de Uzá. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que ouvi a história de Uzá. Era um dia qualquer, mas a narrativa me atingiu de uma forma que eu não esperava. Uzá era um cara que, com toda a boa intenção do mundo, tentou proteger a Arca da Aliança, aquela relíquia sagrada que simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel. Imagine a cena. A arca estava prestes a cair e Uzá, sem pensar 2 vezes, estendeu a mão para sustentá-la. Em um instante, tudo mudou. A mão dele foi fulminada e ele caiu morto no chão. Eu fiquei chocado. Como algo tão simples poderia levar à morte? Essa história levanta tantas questões sobre a santidade. O que significa realmente respeitar as coisas sagradas? Uzá estava apenas tentando ajudar, mas a gravidade do ato dele mostra que, às vezes, a intenção não é suficiente. A arca era mais do que uma caixa, era um símbolo da presença divina. O ato de tocar nela, sem a devida reverência, foi considerado uma violação de um princípio fundamental. Isso me fez pensar sobre como, na vida cotidiana, muitas vezes agimos de forma descuidada em relação ao que é sagrado. Eu me pergunto quantas vezes, em nossa busca por fazer o bem, acabamos desrespeitando algo que deveria ser tratado com reverência. Há um certo medo que vem junto com essa história. Um medo saudável, eu diria. É um lembrete de que existem limites e que, mesmo com boas intenções, devemos ser cuidadosos. A história de Uzá é um alerta sobre a importância de entender o que estamos lidando, especialmente quando se trata de questões espirituais. Além disso, essa narrativa também toca em algo mais profundo, a relação entre Deus e o homem. Se, por um lado, temos o desejo de nos aproximar de Deus e de suas coisas, por outro, deve haver um reconhecimento da sua grandeza e da nossa finitude. A morte de Uzá não foi apenas uma tragédia individual, foi um ato de Deus que exigiu um respeito renovado pela santidade. Essa tensão entre proximidade e reverência é algo que muitas vezes sentimos, mas não conseguimos articular. Por fim, essa história me faz refletir sobre como muitas vezes nos colocamos em situações em que agimos de forma impulsiva, sem pensar nas consequências. A morte de Uzá nos ensina que a vida espiritual exige cautela e respeito. É um chamado para que sejamos mais conscientes das nossas ações e do impacto que elas têm no nosso relacionamento com o sagrado. A morte de Ananias e Safira. Quando a história de Ananias e Safira aparece, eu não consigo evitar uma sensação de desconforto. Aqui temos um casal que, em vez de ser honesto sobre a venda de uma propriedade,
resolveu mentir e enganar a comunidade. O que eu acho mais impactante é que eles não estavam apenas mentindo para os apóstolos, mas para Deus. Essa ideia de que a desonestidade pode ter consequências tão severas me faz pensar na seriedade com que lidamos com a verdade em nossas próprias vidas. A narrativa se desenrola de uma maneira que nos leva a questionar: por que Ananias e Safira sentiram a necessidade de mentir? Eles eram parte de uma comunidade que compartilhava tudo e, aparentemente, a pressão para se encaixar e ser aceito foi tão grande que preferiram agir de forma desonesta. Isso ressoa com o que vemos hoje em dia, onde a hipocrisia e a aparência muitas vezes se sobrepõem à autenticidade. Eu me pergunto quantas vezes já estive em situações em que preferi apresentar uma versão mais aceitável de mim mesmo em vez de ser genuíno. A consequência da mentira foi fatal. Ananias caiu morto instantaneamente após a confrontação de Pedro, e a história se repete com Safira. A gravidade da situação me faz pensar sobre como a desonestidade, mesmo em pequenas coisas, pode ter repercussões muito maiores do que imaginamos. A história é uma advertência, um lembrete de que não podemos brincar com a verdade, especialmente quando se trata de questões espirituais e comunitárias. Além disso, essa narrativa também destaca a importância da integridade dentro da comunidade. O exemplo de Ananias e Safira nos mostra que a hipocrisia pode corroer os alicerces de qualquer grupo. É um chamado à ação para que sejamos mais transparentes e honestos uns com os outros, pois a autenticidade é essencial para um relacionamento saudável, seja na comunidade cristã ou em qualquer outro lugar. Por fim, a morte de Ananias e Safira me faz refletir sobre o que realmente significa ser parte de uma comunidade. É um convite para que analisemos nossas motivações e ações, garantindo que nossas práticas estejam alinhadas com nossos valores. A verdade, embora às vezes desconfortável, é sempre a melhor escolha. Nordunt, Nitununa. A morte de Herodes Agripa. A história da morte de Herodes Agripa é uma das que mais me impacta, não só pela forma como aconteceu, mas pelo que ela representa. Aqui temos um homem que se deixou levar pelo orgulho e pela vaidade. Ele aceitou os louvores das pessoas como se fosse um deus, e isso é algo que eu não consigo imaginar. É como se a fama e o poder o tivessem cegado para sua verdadeira condição. O que me intriga é como ele não percebeu o abismo em que estava se colocando. Quando ouvi que Herodes foi comido por vermes, algo dentro de mim gelou. É uma morte horrenda e, de certa forma, poética. A punição divina foi tão drástica quanto sua arrogância. Essa cena me faz pensar sobre os perigos do orgulho. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossas vidas e conquistas que esquecemos de onde viemos. A história de Herodes é um lembrete brutal de que o orgulho pode nos levar a um fim trágico. Eu me pergunto se, em algum momento, Herodes teve a chance de se arrepender. Ele parecia tão seguro de si, tão envolto em sua própria imagem. Isso me faz refletir sobre quantas vezes também caímos na armadilha da autossuficiência. É fácil se deixar levar pela aprovação alheia e esquecer que, em última análise, somos todos vulneráveis. A morte de Herodes é um alerta sobre os perigos de colocar nossa identidade nas mãos dos outros. Além disso, essa narrativa também nos ensina sobre a importância da humildade. Enquanto Herodes buscava ser exaltado, o verdadeiro caminho é o da servidão e da simplicidade. É um chamado para que olhemos para nossas próprias vidas e questionemos o que realmente valorizamos. Estamos buscando aplausos ou estamos buscando servir?
A morte de Herodes nos desafia a reavaliar nossas motivações e a reconhecer que a verdadeira grandeza não vem do reconhecimento humano, mas do caráter e da integridade. Por fim, a morte de Herodes Agripa nos lembra que a arrogância tem um preço. É um convite a refletir sobre como lidamos com o poder e a fama em nossas vidas, que possamos aprender com o erro dele e buscar a verdadeira humildade, reconhecendo que, em última análise, todos somos iguais diante de Deus. A morte de Jezabel. A história de Jezabel é uma que evoca imagens vívidas e emoções intensas. Desde a sua introdução, ela é apresentada como uma figura manipuladora e idólatra, que não hesitou em eliminar os profetas de Deus para promover seus próprios deuses. A forma brutal como ela morreu, sendo jogada pela janela e pisoteada por cavalos, é um testemunho da justiça divina que se manifesta de maneiras inesperadas. Não posso deixar de sentir uma certa indignação ao imaginar a cena, mas também uma sensação de que a justiça foi cumprida. Jezabel representa tudo o que é oposto à devoção e ao respeito pela verdadeira adoração. Ela personifica a corrupção moral e a idolatria, e sua morte simboliza a punição que vem sobre aqueles que se opõem a Deus. A história nos lembra que, mesmo que pareça que a injustiça e a maldade prevalecem, há uma lei moral que não pode ser ignorada. O destino de Jezabel é uma confirmação de que a justiça, embora possa demorar, eventualmente chega. Eu me pergunto como Jezabel se sentiu nos momentos finais de sua vida. Será que ela percebeu a gravidade de suas ações? É interessante pensar que, em sua busca por poder e controle, ela se tornou uma vítima de sua própria maldade. Isso me faz refletir sobre como, muitas vezes, somos cegos para as consequências de nossas escolhas. A história dela é uma advertência sobre os perigos de se afastar do que é certo em nome de interesses egoístas. Além disso, a morte de Jezabel também nos leva a considerar a questão da responsabilidade. Em um mundo onde a corrupção e a desonestidade muitas vezes parecem ser recompensadas, a história dela nos lembra que todos somos responsáveis por nossas ações. Ninguém pode escapar das consequências de suas escolhas, e a justiça, mesmo que pareça distante, sempre encontra um jeito de se manifestar. É um convite para que examine suas próprias ações e busque viver de maneira íntegra. Por fim, a narrativa da morte de Jezabel me faz refletir sobre a importância de permanecer fiel aos princípios e valores que consideramos sagrados. A história dela é um lembrete de que a idolatria, em suas várias formas, pode nos afastar do que realmente importa. Que possamos aprender com o erro dela e Tontescoins, a morte de Jezabel. Quando penso em Jezabel, não posso deixar de imaginar uma figura imponente e temida, cercada por intrigas e manipulações. Ela não era apenas uma rainha, era uma força da natureza, uma mulher que desafiou as normas de sua época. Mas, como toda história que envolve poder, a sua teve um fim dramático e violento. A narrativa de sua morte é um claro exemplo da justiça divina, um aviso para todos que se aventuram no caminho da idolatria e da corrupção moral. A forma como ela foi eliminada é quase poética em sua brutalidade. Jogada pela janela, seu corpo não teve descanso. Foi pisoteado por cavalos, uma cena que fica gravada na memória de quem a conhece. O que mais me choca nessa história é a maneira como Jezabel se deixou levar por sua ambição desmedida. Ela não apenas adorava ídolos, mas também promovia essa adoração entre o povo, desviando-os da verdadeira fé. A idolatria que ela introduziu não foi apenas uma questão religiosa, foi uma questão de moral,
um desvio que levou muitos a se afastarem de Deus. Quando penso nos efeitos de suas ações, fico imaginando quantas vidas foram afetadas por suas decisões. Cada sacrifício feito a Baal, cada culto promovido em suas terras, não era apenas uma questão de adoração, mas de corrupção de valores. A morte de Jezabel não foi apenas uma consequência de sua traição a Deus, foi também um reflexo de sua vida. Ela viveu cercada de luxos e poder, mas no final, tudo isso se transformou em nada. O desprezo que seu corpo recebeu após sua morte é um símbolo forte. O fato de que seus restos mortais foram devorados por cães, deixando apenas as palmas das mãos e o crânio, é uma imagem que me faz refletir sobre a futilidade da busca por poder a qualquer custo. A mensagem é clara. Quando se brinca com o sagrado, a justiça divina não tarda a chegar. E se pararmos para pensar, a história de Jezabel é uma advertência sobre o que acontece quando se prioriza a ambição e os desejos pessoais acima da moralidade e da ética. O que podemos aprender com sua vida e morte? Que a busca por poder pode levar a um fim trágico e que as consequências de nossas ações muitas vezes não aparecem de imediato. A justiça divina pode parecer tardia, mas é inevitável. E é essa reflexão que torna a história de Jezabel tão poderosa e relevante até hoje. No fundo, a morte de Jezabel não é apenas sobre sua queda, mas sobre o que ela representa. Uma mulher que, em sua busca por controle e influência, se esqueceu de respeitar a ordem divina, é um lembrete de que a vida pode parecer grandiosa em um momento e, no seguinte, ser reduzida a um aviso sombrio para aqueles que caminham no mesmo caminho. Ao refletir sobre Jezabel, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos. Até onde estamos dispostos a ir por poder? E que preço estamos dispostos a pagar? A morte dos filhos de Eli. Os filhos de Eli são, sem dúvida, uma das histórias mais tristes e impactantes que conheço. Eles não eram apenas sacerdotes. Eram aqueles que deveriam guiar o povo em direção a Deus. Mas, em vez disso, usaram sua posição para se beneficiar, desonrando o templo e abusando de seu poder. A morte deles em batalha, como resultado do julgamento divino, é um lembrete brutal da gravidade da responsabilidade espiritual que carregamos. A vida deles serve como um aviso para todos nós sobre as consequências de negligenciar nosso dever. Quando penso em Eli, imagino um homem que, apesar de suas falhas, ainda tinha um papel importante na vida do povo. Ele viu seus filhos se desviarem do caminho, e em muitos aspectos, sua inação foi tão culpável quanto as ações deles. Isso me leva a refletir sobre a responsabilidade que temos em nossas próprias vidas. Quantas vezes vemos algo errado e escolhemos ignorar? A história de Eli e seus filhos nos obriga a confrontar a realidade de que, ao não agir, também somos cúmplices. A morte dos filhos de Eli é um lembrete sombrio de que a justiça de Deus não é apenas uma questão de punição, mas também de responsabilidade. O que realmente me impressiona é a forma como a narrativa nos mostra que os filhos de Eli não estavam apenas desonrando o templo. Eles estavam desonrando a Deus. A relação que temos com a espiritualidade e a religião é sagrada. E quando essa relação é corrompida, as consequências podem ser devastadoras. A morte deles em batalha não foi um evento isolado, mas uma repercussão direta de suas ações. Eles não apenas falharam em honrar a Deus, mas também traíram a confiança do povo que dependia deles. Isso é algo que deve nos fazer pensar sobre como tratamos nossas responsabilidades, sejam elas espirituais ou não.
Eli, ao receber a notícia da morte de seus filhos, não apenas perdeu seus filhos, mas também testemunhou a queda de toda uma linhagem sacerdotal. A dor que ele sentiu deve ter sido profunda, um misto de tristeza, culpa e desespero. Isso me faz pensar sobre o impacto que nossas ações têm, não apenas em nós mesmos, mas nas pessoas ao nosso redor. O legado que deixamos é moldado não apenas por nossas vitórias, mas também por nossas falhas. E, muitas vezes, as falhas têm um custo que vai além de nossa compreensão. A morte dos filhos de Eli nos ensina que a responsabilidade espiritual é uma das mais sérias que podemos carregar. Devemos ser conscientes de nossas ações e de como elas afetam não apenas nossas vidas, mas a vida da comunidade ao nosso redor. Ao refletir sobre essa história, sou lembrado de que todos nós temos um papel a desempenhar e que a inação pode ser tão danosa quanto a ação errada. É um chamado para que sejamos vigilantes e responsáveis em tudo o que fazemos, principalmente em relação ao que é sagrado. A morte de Judas Iscariotes. A história de Judas Iscariotes é uma das mais trágicas de todas. Um dos 12 apóstolos, Judas teve a honra de conviver com Jesus, de ouvir seus ensinamentos e até mesmo de presenciar milagres. No entanto, ele fez uma escolha que o levaria a um destino sombrio. A traição de Judas, ao entregar Jesus por 30 moedas de prata, não é apenas um ato de traição, é uma reflexão sobre a natureza humana, sobre como as escolhas que fazemos podem ter consequências devastadoras. Sua morte, após um ato de desespero, levanta questões profundas sobre arrependimento e culpa. Quando penso em Judas, não posso deixar de sentir uma mistura de pena e reprovação. Ele fez uma escolha consciente que alterou o curso da história. Mas o que o levou a essa traição? Foi a ganância, a desilusão, ou talvez um profundo sentimento de inadequação? Judas é um personagem que provoca empatia em muitos, pois, em última análise, ele também era humano. A dor que ele deve ter sentido após perceber a gravidade de sua ação é algo que ressoa profundamente. O suicídio de Judas é uma expressão extrema de desespero e arrependimento, uma tentativa de escapar de uma culpa que o consumia. O arrependimento de Judas é um tema que não podemos ignorar. Ao perceber que havia traído o Filho de Deus, ele se encheu de remorso. Sua tentativa de devolver as moedas de prata é um gesto que fala mais alto do que palavras. Ele não conseguiu lidar com o peso de sua escolha, e isso me faz pensar sobre como lidamos com nossas próprias falhas. Muitas vezes, as escolhas que fazemos podem nos levar a um ponto sem retorno, e o arrependimento pode ser uma companhia amarga. Judas nos ensina que, por mais que queiramos corrigir nossos erros, algumas ações têm consequências irreversíveis. A morte de Judas também nos faz refletir sobre o conceito de culpa e o que fazemos com ela. Ele se isolou, não conseguiu encontrar perdão nem para si mesmo. A sua história é uma advertência sobre o que acontece quando nos deixamos consumir por nossas falhas e escolhas erradas. O caminho do arrependimento deve ser trilhado, mas para Judas, esse caminho se tornou uma estrada sem saída. Isso nos leva a questionar: como lidamos com nossas falhas? Estamos dispostos a buscar perdão ou nos deixamos levar pela culpa e pelo desespero? A traição de Judas Iscariotes é um lembrete sombrio de que todos nós temos o potencial de escolher caminhos que nos afastam do que é certo. Ele é um reflexo da luta interna entre a luz e a escuridão que existe dentro de cada um de nós. Sua história deve servir como uma advertência.
as escolhas que fazemos têm consequências e o arrependimento pode vir tarde demais. Assim, ao refletirmos sobre Judas, somos desafiados a considerar nossas próprias escolhas e a importância de permanecer fiel ao que é certo, mesmo em face da tentação. Onani, isseras tuodren stortonasisas, mandunudossenoman tusamasakusari tuganda. Reflexões finais. A morte de Jezabel, a morte dos filhos de Eli e a de Judas Iscariotes são histórias que vão além dos eventos trágicos em si. Elas nos falam sobre a natureza humana, sobre as escolhas que fazemos e sobre as consequências que vêm com essas escolhas. Cada uma dessas narrativas carrega lições valiosas sobre responsabilidade, arrependimento e a importância de run as andas. A morte dos 42 jovens por urso. Olha, essa história dos 42 jovens que foram atacados por um urso é uma daquelas que faz a gente parar e pensar. Sabe, a Bíblia não tem medo de colocar na mesa as consequências de nossas ações. E esse episódio é um exemplo claro disso. Imagine a cena. Um grupo de jovens, cheios de energia e desrespeito, se atreve a zombar de um homem que é um mensageiro de Deus. Não se trata apenas de um desentendimento, mas de uma falta de reverência que realmente ressoa em várias culturas e épocas. O que eles não sabiam é que suas palavras e atitudes poderiam ter repercussões muito mais sérias do que um simples insulto. O profeta Eliseu estava passando pela cidade e aqueles jovens o chamaram de careca, uma ofensa que até hoje poderia ser considerada uma brincadeira de mau gosto. Mas o que se segue é simplesmente aterrador. A partir de um lugar de desprezo e zombarias, eles atraíram a ira divina. É curioso como, ao longo da história, o desrespeito pelas coisas sagradas ou pelos mensageiros de Deus sempre teve um preço. A mensagem aqui é clara. Respeitar aqueles que representam a voz de Deus é fundamental. E se você acha que isso é só uma história antiga, pense em quantas vezes hoje em dia vemos as pessoas desacreditando ou zombando de crenças e figuras religiosas. Quando o urso saiu da floresta, não foi um ataque aleatório. Ele estava lá como um instrumento da justiça divina e o resultado foi devastador. 42 jovens perdendo a vida em um instante por algo que começou com palavras e risadas. Isso me faz refletir sobre a gravidade das palavras que usamos e como elas podem ter consequências que vão muito além do que imaginamos. Às vezes, a gente ri de algo que, em um contexto maior, pode acabar gerando um efeito dominó que nos atinge de volta de formas que não prevíamos. É interessante notar que nesse episódio, o urso não apenas atacou, mas cumpriu um propósito. O respeito pelas mensagens divinas e pelos mensageiros é um tema recorrente na Bíblia, e quando ignorado, traz consequências severas. Essa narrativa é um lembrete de que, mesmo em tempos modernos, o desprezo pelas coisas sagradas pode levar a desastres pessoais e coletivos. Como sociedade, a gente deveria se perguntar: onde está a nossa reverência? Estamos, de alguma forma, zombando dos mensageiros de Deus em nossas vidas? Por fim, a história dos 42 jovens é uma advertência e um convite à reflexão. Se não respeitarmos as vozes que nos chamam ao alto, que nos lembram da importância da espiritualidade, podemos acabar encontrando consequências que nos deixarão perplexos. Afinal, o que é uma zombaria em um dia pode se transformar em uma tragédia no outro. E isso vale para a vida de cada um de nós. Olavius, renúncia, a morte de Saul. A morte de Saul é uma narrativa trágica que nos faz refletir sobre o que acontece quando o orgulho e a desobediência se tornam parte de nossa identidade.
Aqui está um homem que começou sua jornada com promessas e esperanças, mas, ao longo do caminho, ele se afastou do que realmente importava. Lembro-me de como, em muitos momentos da vida, nos deixamos levar por desejos e ambições que nos afastam de nossos valores. Saul, o primeiro rei de Israel, teve seu destino selado por escolhas que o levaram a um beco sem saída. Saul enfrentou uma batalha que, de início, parecia ser mais uma de suas vitórias. No entanto, a rejeição de Deus pesava sobre ele como uma sombra. A história nos revela que, quando começamos a nos afastar do propósito maior, a queda é inevitável. A pressão de liderar, a necessidade de provar seu valor e as inseguranças alimentadas pelo medo o levaram a tomar decisões erradas. Ele buscou a consulta de uma médium, em vez de se voltar a Deus. Isso mostra como a desesperança pode nos conduzir a ações que, à primeira vista, parecem pequenas, mas que têm um impacto profundo. A cena final de sua vida é marcada por desespero. Em um momento de desespero, ele decidiu acabar com sua própria vida, preferindo a morte a ser capturado por seus inimigos. Isso nos faz pensar até que ponto estamos dispostos a ir para evitar a vergonha ou a derrota. O suicídio é uma questão delicada e, mesmo que a narrativa de Saul seja antiga, as emoções que ela evoca são atemporais. A luta interna que ele enfrentou é algo que muitos de nós conhecemos, mesmo que não cheguemos a esse extremo. A queda de Saul é um poderoso lembrete de que a arrogância e a desobediência podem nos levar a lugares sombrios. Não devemos ignorar os sinais de que estamos nos desviando do caminho. Ao olhar para sua trajetória, sou levado a questionar quais são as áreas em minha vida em que posso estar me afastando dos princípios que defendo. Saul se viu em uma espiral descendente, e essa espiral começou com pequenas desobediências, que se tornaram grandes abismos. Por fim, a morte de Saul não é apenas uma história sobre um rei, mas um alerta para todos nós. Nossas escolhas importam, e o orgulho pode nos cegar para as consequências de nossos atos. A história de Saul ecoa através dos tempos, servindo como um aviso de que devemos nos manter humildes e sempre dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando isso significa enfrentar nossas falhas e limitações. A vida é uma jornada de escolhas, e na maioria das vezes, somos nós que decidimos qual será nosso destino. E aí, pessoal, olha, depois de tudo que vimos até agora, é impossível não refletir sobre a profundidade das histórias que a Bíblia nos apresenta. Cada uma dessas mortes estranhas revela não só a soberania de Deus, mas também nos faz questionar o que estamos fazendo com a nossa vida. Será que estamos ouvindo a voz dele ou ignorando seus avisos? Você já parou para pensar nas lições que essas histórias podem nos ensinar? Como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Pense nisso. Cada episódio que discutimos aqui é um convite para a transformação, uma oportunidade de nos alinharmos com o propósito divino.